Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. Antes de iniciar com o tema do episódio de hoje, eu queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que no mês de agosto se juntaram ao canal. Foram mais de 500 subscritos novos no canal e eu queria dar-vos as boas-vindas a todos. Convido a conhecer todos os vídeos que já foram publicados até hoje. Eu acredito que encontrará muito conteúdo relevante que o ajudará na transformação da sua vida. Então sejam todos muito bem-vindos a esta comunidade de pessoas prósperas, pessoas abundantes e com pensamento positivo e que desejam aprimorar a qualidade da sua vida. No episódio de hoje, eu vou falar sobre como acelerar a manifestação do seu desejo. Isto para muitas pessoas pode parecer estranho, porque se leram o meu livro Sem Limites ou se viram outros vídeos anteriores, vocês sabem que eu digo que nós não podemos forçar o universo ou forçar Deus a trazer as coisas até nós quando nós queremos. Nós não conseguimos, de alguma forma, conscientemente controlar o prazo da manifestação. Mas existe, de facto, uma particularidade ou um recurso que nós podemos utilizar para acelerar, de facto, os resultados. Isso chama-se elevar a nossa vibração. Elevar a nossa vibração nada mais é do que conseguirmos estar na mesma frequência daquilo que é a materialização do nosso desejo. Ou seja, potencializar, aumentar o nosso magnetismo pessoal e estar, de preferência 100% do tempo, já a vivenciar como se aquela realidade fosse manifestada. Então, deixo muito claro, nós não podemos forçar ou, de alguma forma, obrigar Deus ou o Universo a trazer a materialização do nosso desejo quando nós queremos, mas, pela lei universal da lei da atração, que diz que semelhante atrai semelhante, se nós estivermos em vibração semelhante àquilo que nós pretendemos atrair a maior parte do tempo, nós vamos acelerar o processo. Então, a aceleração da materialização será mais uma consequência do nosso estado de frequência mental, da nossa vibração, naquela que nós emitimos todos os dias, desde que acordamos até que vamos dormir. E a técnica que eu vou-lhe apresentar hoje é uma técnica que eu, muito honestamente, eu nunca tinha lido sobre ela e até hoje ainda não vi nenhuma referência sobre ela. Vamos dizer, eu não quero ser o autor da técnica, mas, de facto, eu lembrei-me dela há uns 8 anos atrás. Foi antes de vir para o Brasil. Na altura em que eu trabalhava como estilista, eu comecei a utilizar esta técnica. E esta técnica, curiosamente, permitiu-me expandir a minha criatividade, ou desenvolver ou potencializar a minha criatividade. E na parte da visualização, porque é uma das coisas que nós podemos melhorar com este exercício, a visualização. Existem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em criar um cenário onde se conseguem ver numa ação já com a materialização do seu desejo. Então, este exercício que lhe vou ensinar hoje ajuda-o precisamente a criar um cenário, a apelar à parte criativa da sua mente e a tornar mais real aquilo que você pretende materializar, e neste caso acelerar em termos de manifestação. Mas o que eu senti nessa altura foi que, à medida que eu ia desenvolvendo este exercício, e eu quase que o utilizo diariamente, eu vou já explicar exatamente ponto por ponto porque é que ele consiste. Mas quando eu comecei a utilizá-lo, eu comecei a perceber que não só eu comecei a ter uma percepção diferente daquilo que eu queria e daquilo que era o cenário, a minha vivência, assim como o meu desejo estivesse manifestado, como ao mesmo tempo determinadas coisas criativas que eu fui utilizando ou que foram saindo como resultado desse exercício começaram também a aparecer na minha vida. Isto, na altura em que eu trabalhava com moda, o próprio exercício em si manifestou-se. Foi uma coisa interessantíssima. Portanto, eu fiz este exercício, não é? Em junho, mais ou menos, de 2007, foi quando eu comecei mais ativamente a fazer este exercício. E depois, em mês de dezembro, quando eu vim a primeira vez ao Brasil e dei a minha primeira entrevista, a entrevista foi a materialização deste exercício. Isto é muito curioso. E o exercício, sem mais delongas, o exercício chama-se de entrevista futura. Ou a técnica chama-se entrevista futura. E tal como o próprio nome indica, implica uma entrevista que fala sobre o futuro. Estando na lei da atração e nós estando sempre a projetar, estando sempre um passo à frente daquilo que nós estamos a viver, ou seja, nós já estamos de alguma forma a sentir e a imaginar uma realidade que nós queremos viver amanhã, mas já tentar trazê-la para o hoje, para o agora, não é? E assim é que nós conseguimos trazer até nós a realidade que nós mais desejamos através do poder da lei da atração, não é? Pelo universo ou por Deus. E então, o que é que consiste essa técnica? Você vai fazer, em primeiro lugar, o seguinte. Você vai escolher
uma figura pública, um apresentador de televisão, que você respeite. Imaginemos, por exemplo, que você está nos Estados Unidos. Você pode escolher, por exemplo, a Oprah. É uma pessoa respeitada, que entrevista muitos famosos e toda a gente normalmente que vai ao programa dela que tem uma exposição social em qualquer que seja a atividade profissional muito, muito grande. Se você estiver no Brasil, por exemplo, a Marília Gabriela, também é uma pessoa respeitadíssima no meio da televisão, no que diz respeito à imprensa e a entrevistas. Portanto, convém ser alguém que faça entrevistas, não é? Em Portugal também é a mesma coisa. Escolher uma pessoa que esteja, o Daniel Oliveira, por exemplo, também é uma pessoa conceituada no meio das entrevistas, não é? E você vai escolher essa pessoa. E depois o que convido a fazer é o seguinte. Sentado ou em pé, não importa, com os olhos abertos, não é com os olhos fechados, portanto é diferente da visualização. Nós aqui o que pretendemos é despertar a parte criativa da nossa mente, conscientemente, não subconscientemente. Eu vou já explicar porque é que não devemos fazer através do subconsciente. O subconsciente será uma consequência deste exercício, ou irá entrar em segundo plano durante a noite. Então vocês vão imaginar que esse entrevistador ou entrevistadora, não importa, que vos está a perguntar, a fazer perguntas, portanto, que recebeu, que nos está a receber a nós no programa dele, não é? E que nos está a fazer perguntas sobre o nosso desejo. Atenção que eu não estou a dizer fazer perguntas sobre como materializou o desejo. Ou seja, como é que utilizou a lei da atração para materializar o desejo. Eu estou a dizer é como é, por exemplo, vamos ser claros. O apartamento, que eu tenho falado muito. Um apartamento ou uma casa. Então imaginemos que ela nos pergunta, ela ou ele, dependendo da pessoa que você escolher, vamos imaginar que você está conscientemente sentado num sofá ou numa cadeira, não é? E começa a imaginar essa pessoa à sua frente, de olhos abertos. E vai imaginar, por exemplo, que essa pessoa, em relação a essa casa, que é aquilo que você deseja manifestar, lhe vai perguntar, então, o que é que acha da casa? Você vai arranjar perguntas gatilho, supostamente essa pessoa estará a fazer a você no futuro, portanto, entrevista futura, não é? E vai começar a responder o mais detalhadamente possível às perguntas dessa pessoa. Então imaginemos que essa pessoa podia perguntar, você pode utilizar, por exemplo, o que é que gosta mais na casa? Qual é o espaço ou o cômodo que você mais passa tempo? Como é que é a sua rotina diária nessa casa? O que é que mais gosta da cozinha? O que é que mais gosta, por exemplo, do objeto de decoração? Qual é o cheiro da casa? Você pode utilizar mil e uma perguntas. O importante é que as perguntas sejam curtas e que sejam, de alguma forma, uma pergunta de desenvolvimento. Ou seja, a partir do momento em que você faz essa pergunta fictícia, não é? Da tal entrevista futura que esse entrevistador ou entrevistadora lhe poderia fazer um dia, não é? Você vai ser o mais detalhado possível em relação à sua resposta. Você vai deixar a sua imaginação fluir, fluir, fluir. Como dizem no Brasil, viajar na maionese. Ou seja, deixar a imaginação fluir, fluir, fluir. Não se preocupe de pensar coisas erradas ou pensar coisas certas. Não interessa o conteúdo, interessa sim que você vá desenvolvendo a parte criativa da sua mente e que vá pensando e aplicando as suas emoções naquilo que é a materialização do seu desejo através dessa entrevista, vamos dizer, virtual, não é? De futuro. Eu, por exemplo, vou-lhe dizer como é que eu costumo fazer como é que eu costumo aplicar esta técnica. Depois de atender os meus clientes, eu normalmente janto, não é? Muitas vezes até bem tarde. Então o que é que eu faço? Acabo de jantar e venho cá para fora, para a parte exterior da minha casa, e começo a caminhar à volta da piscina, 30 minutos a uma hora, quando aplico a técnica. Não é todos os dias, mas quase dia sim, dia não. E começo a andar à volta da piscina e vamos supor que portanto, neste caso, por exemplo, a pessoa que eu escolho para entrevistador não é só uma, são várias. Porque eu, neste momento, tenho os 3 mercados em trabalho. Portanto, tenho o Brasil, que é onde eu estou a viver neste momento e onde tem a maior comunidade de leitores, que são cerca de 70% de leitores são a partir do Brasil, ou são brasileiros. Depois tenho cerca de 20% em Portugal e depois 10% na América do Norte e outros países de língua inglesa. Canadá, Austrália, por aí. Então, sempre que eu estou focado numa determinada parte do meu desejo, e eu tenho desejo poderoso, ou seja, são vários desejos, não é só um, eu escolho um para aquele dia, tipo como se fosse o cardápio, o menu daquele dia, e vamos dizer, por exemplo, em relação às vendas do livro que eu estou a lançar agora na próxima semana, que é o Sem Limites, a versão internacional, que se chama Limitless, que será lançada a partir do dia 27 de agosto em todos os países do mundo, versão em inglês, portanto, se vocês tiverem amigos de língua estrangeira, podem recomendar agora, finalmente, o Sem Limites,
estará disponível em inglês, nas mesmas lojas. Basta procurar por Limitless ou por Luís Alves e vai aparecer o livro. Então, por exemplo, em relação às vendas, em relação ao sucesso desse livro, que eu quero manifestar, eu, por exemplo, escolho a Oprah. Vamos supor, por exemplo, em relação ao Brasil, o eu ter atingido um determinado estatuto como autor de língua portuguesa no Brasil em termos de vendas, eu escolho, por exemplo, a Marília Gabriela. Por isso é que eu estou a dar esses exemplos. É a mesma coisa em Portugal em relação ao Daniel Oliveira. Portanto, o que eu quero dizer é, vocês não precisam de ser estáticos. Se vocês tiverem mais que um desejo, vocês podem escolher, em dias diferentes, fazer essa entrevista com pessoas diferentes, conforme o vosso mercado. Portanto, vocês têm que ser específicos em relação a onde desejam que aconteça a manifestação. Se a manifestação é no Canadá, vocês têm que escolher alguém no Canadá, para que vocês consigam trazer as energias mais alinhadas para aquilo que vocês desejam. Se é no Canadá a manifestação que vocês desejam, então procurem fazer esse exercício no Canadá. Tudo tem a ver com o alinhamento e com a elevação da nossa vibração. Não esquecer que este acelerar da manifestação acontece precisamente porque nós conseguimos ser criativos com este exercício. Nós, ao imaginarmos perguntas e ao imaginarmos respostas, porque no fundo a resposta, vamos supor que alguém nos entrevistaria na rua no momento imediato. Nós não estávamos a contar com alguém na rua pega no microfone e faz-nos uma pergunta. Seria exatamente a mesma coisa. Nós vamos deixar a nossa imaginação fluir, a nossa imaginação soltar-se, para conseguirmos imaginar exatamente todos os detalhes, ao mais ínfimo pormenor, daquilo que é a materialização do nosso desejo. E quando nós fazemos isso, de alguma maneira, nós estamos a potencializar também quando formos fazer a visualização, o exercício de visualização. Porque como nós já falamos nessa tal entrevista futura, nessa tal técnica de entrevista futura, já falamos com detalhe daquilo que nós queremos atrair, ou da experiência do que será viver já nessa realidade, será muito mais fácil nós criarmos uma cena para rodar na nossa mente na parte da visualização. Então isto potencializa o magnetismo pessoal e ajuda-nos também a alinhar ou a criar um melhor cenário para a nossa visualização. E, meus amigos, como eu lhe disse há pouco, eu criei, neste caso, na altura, nem era com a Marília Gabriela, eu não sei quem era a pessoa. Eu acho que até era alguém, acho que era do GNT Fashion, porque eu na altura estava ligado à moda. E, por incrível que pareça, e como vocês sabem, eu não acredito em consequências, não acredito em coincidências, aliás, acredito em coincidências. Eu fiz este exercício da entrevista futura em junho de 2007 e em dezembro de 2007 eu fui entrevistado com perguntas muito semelhantes em relação ao meu trabalho aqui no Brasil. Portanto, eu não contava com isso. Isso foi uma coisa inesperada. Estávamos a falar que eu apenas queria ser um profissional reconhecido fora de Portugal, portanto, no estrangeiro. E não só obtive reconhecimento no Brasil, como acabei por vir para cá e cá ainda permaneço. Portanto, este exercício potencializa várias coisas, mas delas, a capacidade de nós elevarmos a nossa frequência. E quanto mais estivermos sintonizados ou em sincronia com aquilo que é a materialização do nosso desejo, ou a energia da materialização, nós aí conseguimos acelerar a manifestação. E muitas vezes de uma forma tão rápida que nós, muitas vezes, até ficamos assustados. Isto acontece muitas vezes. Sempre que eu tenho alguma coisa nova que pretendo que seja manifestada, um desejo, não é? Uma das primeiras coisas que eu faço, antes da visualização, não é? É precisamente esta técnica da entrevista futura. Porque ela vai-me ajudar a criar um cenário para a minha visualização e quanto mais eu estou a falar com esse tal entrevistador, não é? Virtual, eu estou a aplicar o meu sistema emocional todo. Eu estou a entregar energia nesse exercício. E quando faço, eu estou constantemente a projetar para o universo ou para Deus a minha energia, o meu desejo. E quando eu estou a mandar uma vibração sempre semelhante, ou seja, sempre na mesma frequência, na mesma sintonia, como se fosse um rádio, sempre na mesma estação de rádio, eu consigo aproximar muito rapidamente a manifestação desse desejo até mim. Então eu convido a experimentar esta técnica, faça, aconselho a fazer numa altura em que esteja sozinho em casa ou num espaço onde não tenha ninguém em volta, porque senão as pessoas vão achar que você é doido ou doida porque vai estar a falar sozinho, ninguém sabe o que é que você está a fazer, não é? Por isso é que eu faço isto dentro de casa ou na praia quando não vejo ninguém em volta, mas faço este exercício. É muito saudável em termos de estímulo mental e depois, é como eu disse, nós fazemos isto de uma forma consciente e quando nós estamos a repetir isso, o nosso subconsciente vai assumir
como uma realidade. E depois volta outra vez aquele desequilíbrio. Portanto, a realidade que nós vemos com os nossos olhos ou com os nossos cinco sentidos não é aquela que nós estamos a falar e a projetar para o universo. Então a nossa mente subconsciente vai ordenar que todo o nosso potencial físico, emocional e espiritual seja ativado para corrigir esse desequilíbrio, ou seja, para que a manifestação venha até nós. Então nós aí começamos a ter ideias criativas para nos aproximarmos daquilo que é a manifestação do nosso desejo. Então eu convido a experimentar este exercício. Experimente um dia, dois, três. Eu aconselho uma semana, no mínimo. Tente fazer todos os dias. Faça esse exercício. Escolha o entrevistador da sua preferência, alguém que você respeite. E comece a criar essa tal entrevista no futuro. Como é que você seria entrevistado? O que é que você responderia se alguém lhe fizesse a pergunta sobre aquilo que é a realidade que você deseja viver, como se já fosse algo concreto, real? E fale, e explore. Em primeiro lugar, gostaria que partilhasse como é que se vai sentir ou como é que se está a sentir depois de terminar o exercício. Essa é a parte mais importante. E depois, de que forma é que isso ajudou na parte da visualização, na parte mesmo da autoestima durante o dia, porque vai aumentar a sua autoestima, vai permitir que você tenha maior autoconfiança naquilo que é a sua capacidade para trazer até si aquilo que você deseja. E não se esqueça de realmente deixar essa sua experiência. Vai ser muito interessante eu saber esse feedback da sua parte, daquilo que você teve de resultados. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Não se esqueça de subscrever o canal do YouTube, caso ainda não o tenha feito. Não se esqueça também de subscrever, de se juntar a mim, peço desculpa, nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. E não se esqueça que, se desejar saber, com forma mais concreta, o passo a passo para poder utilizar de forma consciente e correta a lei da atração na sua vida, eu recomendo que leia o meu livro Sem Limites, o guia para atrair riqueza, prosperidade e abundância. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.